Oi, boa noite para você de casa. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Boa Bia. noite, Sabrina. Boa noite para todos vocês. Todo dia, ele é uma oportunidade de você louvar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida, pela saúde. E agora é o momento que você pode louvá-lo aí mesmo na sua casa. Vamos cantar juntos agora a música Cada Novo Dia. Grandioso e pensa em cada um de nós. Ele nos amou desde o começo e por isso enviou seu Filho para nos salvar. E por isso, exatamente este motivo, nós devemos exaltar esse maravilhoso ser, cantando Quão Grande És Tu.
Cristo foi o Cordeiro que veio para nos salvar. E por isso, nós devemos crer no amanhã de uma Canaã celestial, juntos com aqueles que mais amamos. Vamos agora cantar Porque Ele Vive. Que saudade estamos sentindo de vocês. Quão bom é estarmos na presença de nosso Deus. Nesse momento vamos fazer uma oração. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo primeiro dia da semana que se iniciou.
sol, se iniciou um novo dia, segunda-feira. Agradecidos estamos por estarmos com vida, saúde e paz. Obrigado por tudo. Que a mensagem que for trazida nessa noite possa servir de alento para o nosso coração e que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para entendermos o que vamos ouvir. Obrigado por tudo, que o Senhor esteja com o João, que vai partilhar a palavra, que ele venha falar inspirado pelo seu Espírito e pelo seu amor. Tudo isso te pedimos e agradecemos, não que merecemos, em nome do Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Boa noite, não saia daí por nada neste mundo, fique conosco. Obrigado a você que está aí nos ouvindo, assistindo essa programação. Estamos aqui na igreja, num número reduzido. Agradecemos aí nesta oportunidade aos amigos que têm colaborado com essa programação, o Taylor ali no som, o Preto pela oração, o Wagner, as meninas, a Bia, a Bárbara e a Sabrina pelo cântico. E no final, você não fique triste, a família Pena voltará a cantar, ok? Como você sabe, nós estamos aos domingos tentando de uma forma simples e o mais prático possível estudarmos o livro de Apocalipse. Estamos estudando aqui capítulo a capítulo de uma forma que seja o mais fácil de você entender e de nós partilharmos. E hoje nós chegamos ao capítulo 6 do livro de Apocalipse. O capítulo 6 do livro de Apocalipse, eu te convido aí, você que está nos assistindo, que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse, no capítulo 6, e nós vamos então estudar um pouco hoje sobre os selos. O Apocalipse fala sobre 7 selos. Neste capítulo também fala sobre 4 cavaleiros, 4 cavalos. E talvez você já tenha ouvido falar dos cavaleiros do Apocalipse. Eu não sei em que sentido você ouviu falar, mas há muitas teorias, muitos questionamentos e muitas suposições sobre esses cavaleiros, que seriam realmente 4 cavaleiros que apareceriam no final do mundo, trazendo a fome, a peste, a desgraça, a destruição a este mundo. Será que é isso mesmo? Ora, amigo, primeiramente, para que nós possamos compreender, você tem que entender que o capítulo 6 de Apocalipse, ele está inserido num conjunto com o capítulo 4 e o capítulo 5, que nós estudamos a semana passada. O capítulo 4 e o 5, e se você perdeu, eu creio que ainda dá para recuperar. É possível, né, Bárbara? Recuperar a palestra da semana passada. Você vai no YouTube, pesquisa lá Igreja Adventista de Terra Roxa, e você vai ver a palestra da semana passada que fala sobre o trono de Deus. Então o capítulo 6, ele está inserido naquela mesma proposta. Lembra que quando a Bíblia foi escrita, não havia divisão por capítulos nem versículos. João está escrevendo, e aqui a cena praticamente vai dando sequência. Então nós vimos no capítulo 4 e 5, o trono de Deus, o Deus o Pai sendo glorificado, Jesus Cristo sendo entronizado. Você viu ali que havia um livro, e João, vendo na visão, ele chorava, porque ali ninguém era digno de abrir o livro, até que ele fala: olha, o leão da tribo de Judá, alguém diz para ele, o leão é digno de abrir o livro, e quando ele se vira, ele não vê um leão, mas vê um cordeiro. E o cordeiro, você sabe, Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto para nos salvar. Então o cordeiro é digno de abrir o livro selado, e neste livro haviam 7 selos. O selo era uma marca, normalmente uma marca de realeza. Quando um rei queria mandar uma mensagem, ele colocava um selo, geralmente de cera ou de barro, e nesse selo ali ele colocava a sua marca, e ninguém poderia abrir, a não ser aquele a quem de direito. Nesse caso aqui, quem tem o direito de abrir é o Senhor Jesus Cristo. E agora então, no capítulo 6, Jesus começa a abrir os selos. Presta atenção,
Jesus vai abrir aqui os selos. Não está sendo aberto ainda o livro, o rolo. Compreende? Então, para você entender, este rolo, este livro, só será aberto após a abertura do 7º selo. Então, hoje nós vamos ver aqui do que se trata estes 7 selos, o que são, esses cavalos e cavaleiros, o que são. Será que são realmente pragas que cairão sobre este mundo no final dos tempos? Ou do que está falando aqui? Eu quero ler com você capítulo 6 de Apocalipse, verso 1. Leia comigo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Lembra dos 4 seres viventes que aparecem na profecia do capítulo 4 e 5? Um com aparência de leão, um com aparência de homem, outro com aparência de um boi e outro com aparência de uma águia. E esses seres, eles estão diante do trono de Deus, e é um desses seres que agora diz com a voz forte: vem. E então o primeiro selo é aberto. Então acreditamos que aqui é o primeiro ser, aquele com a aparência de leão, que diz aqui: vem, e o selo é aberto. Verso 2: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Se você fazer uma pesquisa sobre os cavaleiros do Apocalipse, pode ser que você encontre alguns teólogos, principalmente teólogos modernos, contemporâneos, que afirmarão que este primeiro cavaleiro, este cavalo branco, este cavaleiro montado num cavalo branco que recebe uma coroa e sai vencendo e para vencer, é o próprio anticristo. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós não temos nenhuma base nas profecias e na Bíblia para afirmar que este cavaleiro é o anticristo. Muito pelo contrário. Outros dizem ser o próprio Jesus. Jesus é retratado também no Apocalipse, no capítulo 19, montado num cavalo branco, juntamente com seus anjos, vindo para esta terra. E também tem uma coroa. Alguma diferença aqui? Por que não pode ser o anticristo? Porque este cavaleiro recebe uma coroa, e a palavra grega aqui para coroa é a palavra Stéphanos, que quer dizer uma coroa de vitória. Jesus, no capítulo 19, recebe uma coroa diadema, que é uma coroa de rei. Então aqui este cavaleiro recebe uma coroa de vitória e sai vencendo e para vencer. Então não é o anticristo, por quê? O anticristo pode até ter alguma vitória, algum momento de vitória, mas ele não é vencedor, ele não vai prevalecer. Então este cavaleiro montado no cavalo branco não é o anticristo. Então é o que? Nós entendemos, de acordo com a nossa visão historicista de interpretação profética, que este cavalo branco, a abertura do primeiro selo, ela está inserida num conjunto de profecias. Nós temos no Apocalipse 4 grandes grupos de 7. As 7 igrejas, que nós já falamos aqui, agora os 7 selos, mais à frente nós veremos as 7 trombetas e por fim as 7 pragas. Nós entendemos que as 7 igrejas são períodos históricos da igreja de Deus nessa terra, e que os 7 selos e as 7 trombetas correspondem também a períodos da história da igreja na terra, porque eles estão inseridos dentro da parcela histórica do Apocalipse. Já as 7 pragas, ela está inserida dentro da porção escatológica, então se referem a eventos que culminarão no tempo do fim, próximo à volta do Senhor Jesus. Então entenda, amigo, o primeiro selo é aberto. João vê um cavalo branco, um cavaleiro num cavalo branco, recebendo uma coroa e saindo vencendo e para vencer. Nós listamos esta fase com a primeira fase da igreja. Lembra-se da primeira igreja? A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que teve o seu período entre o ano 31 e o ano 100. É o período após a morte de Cristo,
que a igreja cristã começa, que os apóstolos estão vivos. Por isso nós dizemos que vai até mais ou menos o ano 100, que é aproximadamente a data da morte do apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer. Então essa igreja é uma igreja que sai diretamente das mãos de Cristo, que tem a presença dos discípulos, alertando, exortando. E este cavalo branco representa também essa igreja. Lembre-se que o branco é a cor de pureza, de algo que sai puro, que sai cristalino. A verdade sai da mão de Cristo com toda a pureza, e ela vai com a força e a dedicação dos apóstolos, sendo levada, e o mundo vai sendo evangelizado. Este cavalo branco, então, também podemos dizer que é o poder do Evangelho de Deus, que agora avança por todas as eras. Seguindo adiante, o segundo selo, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. O segundo ser vivente, ele tinha a aparência de um boi, de um novilho, e é este ser que agora diz: vem. E saiu outro cavalo, agora um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Muito bem. O evangelho puro que sai das mãos de Jesus e é estendido pelos discípulos e apóstolos ao mundo, ele agora começa a sofrer confrontamento. Satanás não iria deixar barato que o evangelho fosse pregado a todo mundo. Então este cavalo vermelho, a cor do sangue, simboliza um período da igreja em que a igreja cristã seria fortemente perseguida. E no estudo das 7 igrejas nós vimos que durante o período da igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, a igreja foi terrivelmente perseguida. Eram os pagãos perseguindo os cristãos, amando do império romano, de seus imperadores. A igreja foi perseguida, cristãos foram presos, mortos, jogados aos leões, jogados nas arenas, mortos por gladiadores. Foi um período terrível, e esse período então durou do ano 100 até o ano 313 da nossa era, quando Constantino promulga o Edito de Milão no ano 313 e dá então a liberdade para os cristãos após um período de 10 anos de intensa perseguição. Através de um edito de morte de Diocleciano, 10 anos de intensa perseguição aos cristãos, que termina com o edito de Milão em 313. Então o período do segundo cavalo, um cavalo que tem a cor de sangue, é o período correspondente à segunda igreja, uma igreja que é perseguida, uma igreja que é massacrada pelos seus opositores. Satanás tenta acabar com o cristianismo através do poder do Império Romano. São pagãos perseguindo cristãos. Mas agora então nós chegamos no período do terceiro selo, e aqui nós vemos no verso 5, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Este ser vivente é aquele que tem um aspecto de homem, e agora ele diz: então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma voz, como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? Você percebe aqui que é um período de fome. 1 denário. 1 denário nos tempos antigos era o valor do trabalho de um dia. Um dia de serviço era 1 denário. O preço da cevada, por exemplo, você poderia comprar 24 medidas de cevada com 1 denário. E aqui estão sendo vendidas 3 medidas. 1 medida de trigo. O trigo era o alimento mais nobre, era do trigo que se fazia o pão. E no momento de escassez, de fome,
usava-se também a cevada, que era um produto destinado aos animais, mas quando a fome batia, usava-se a cevada também. Então você vê que aqui é um período de uma inflação acelerada, o preço do alimento está caro, não tem alimento, as pessoas têm que pagar grandes quantidades pelo alimento, é um período de fome. E o que significa isso? Significa um período de fome espiritual. E outra coisa, aqui diz para não danificar o azeite e o vinho. Então praticamente a cesta básica daquele tempo, o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, estão em risco. Você sabe o que significa o pão da vida? Jesus disse ser o pão da vida. Em outras partes também diz que a palavra de Deus é o pão da vida. É um momento na história em que a palavra de Deus começa agora a sofrer ataques. Esse período vai do ano 313 ao ano 538. É o período em que a igreja cristã começa a se misturar com o paganismo. É o período que o imperador Constantino se diz convertido e passa a tornar o cristianismo a religião oficial do Estado romano. E a igreja cristã agora passa a ser a igreja católica, apostólica, romana, passa a ser igreja romana. A partir daí, do ano 313 ao ano 538, olha que coisas entraram no cristianismo nessa época. E aí você vai entender porque o cavalo preto prediz uma fome espiritual. No ano 313, Constantino promulga o Edito de Milão e dá uma certa liberdade aos cristãos. Os cristãos agora não são mais perseguidos. No ano 321, Constantino promulga o primeiro decreto dominical, tornando o domingo um dia de guarda para os cristãos, porque não era um dia de guarda para os pagãos. No ano 364, no concílio de Laodiceia, é efetivado como um dogma da igreja a guarda do domingo. O domingo era um dia que era guardado pelos pagãos como o dia do invencível sol. Por isso, quando você vai para o inglês, o nome domingo é Sunday, dia do sol. E o dia do sol, o dia de veneração máxima dos pagãos, passa a ser colocado agora dentro da igreja cristã. E no concílio de Laodiceia, em 364, ele é ratificado. E agora o cristianismo adota o dia do sol como seu dia de guarda. No ano 370, começa-se a cultuar santos, coisa que a Bíblia condena, diz que é para adorar somente a Deus. No ano 400, a igreja permite e incentiva que sejam feitas orações pelos mortos. A Bíblia diz que os mortos nada sabem. E no ano 530, a igreja institui o dogma do purgatório, onde diz que as almas ficam penando em algum lugar depois de mortos. Então você vê que nesse período, do ano 313 ao ano 538, quando o Império Romano está caindo, está se tornando decadente, mas Roma não perde o seu poder, porque se levanta um poder religioso de Roma, e este poder religioso corrompe o cristianismo, e coloca no cristianismo dogmas que eram dos pagãos. E agora então, nós temos o contrário. Esse é um período que agora os cristãos que eram perseguidos passam a perseguir, e agora não é mais pagãos perseguindo cristãos, agora é cristãos perseguindo pagãos. E nós chegamos então no período do quarto selo e do quarto cavalo, verso 7, e aqui diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Chegamos ao quarto cavalo. Agora é descrito aqui um cavalo amarelo, que no original grego a palavra é chronos, que não significa exatamente amarelo, mas significa um esverdeado,
ou a cor de um cadáver. Então este cavalo, este quarto cavalo, ele tem a cor da morte. E aqui diz que a morte e o inferno segue. A palavra para inferno aqui é a palavra Hades, que significa sepultura. Então não é aqui não estamos atestando aqui que exista um inferno. Simplesmente está dizendo que a morte, a sepultura o segue. É um período de morte. Se você já entendeu que nós estamos tratando de períodos da Igreja de Deus, este é um período de morte espiritual. É um período que vai do ano 538 a aproximadamente o ano 1517. Se você quiser, pesquise aí no Google depois, Idade das Trevas, e você vai entender que período foi esse. Você vai entender que foi um período chamado Idade Média, onde a Igreja Romana mandou no mundo com mão de ferro, perseguiu, prendeu, matou a todos que eram contrários aos seus dogmas. E agora nós vemos então nesse período que não são mais cristãos perseguindo pagãos. Nesse período os cristãos perseguem cristãos. A igreja passa a tomar todo o poder de Estado a partir do ano 538. É dado ao bispo de Roma o poder de Estado, e ele acumula a função religiosa e de estadista, podendo promulgar leis civis, podendo mandar matar e prender quem quer que seja. E nós temos algumas datas, algumas coisas que aconteceram dentro do cristianismo nessa época, e eu quero passar para você. No ano 998, foi instituído o Dia dos Mortos. Lembra que nós já falamos, você pode ver isso em Eclesiastes, no livro de Jó, em tantas partes da Bíblia, que os mortos nada sabem. Mas a igreja cristã agora institui um Dia dos Mortos. No ano de 1184, foi instituída a Santa Inquisição. Irmãos e amigos, esse foi um período triste da história da humanidade. Os historiadores dizem que cerca de 50 a 70 milhões de pessoas foram mortas pela igreja nesse período. A igreja cristã perseguindo quem quer que fosse agora. No ano de 1190, foi instituída a venda das indulgências. O que eram as indulgências? Era um documento que a igreja oferecia por um bom dinheiro, que você comprava a salvação. Você, de posse desse documento, você pagava uma boa soma de dinheiro por isso, e estava garantido para você o céu. Então, para você ir para o céu, naquele tempo, bastava você ter uma boa quantia guardada no banco, e estava tudo resolvido, você podia fazer o que você bem quisesse. No ano de 1216, foi instituída a confissão auricular, ou seja, você confessar os seus pecados a um sacerdote. No ano de 1229, foi proibida, presta atenção, proibida a leitura da Bíblia, em 1229, e Bíblias foram queimadas, foram retiradas do povo. Por isso esta época é considerada a Idade Negra, escura da humanidade. Por quê? A luz foi tirada de todas as pessoas. De 1545 a 1563, aconteceu o Concílio de Trento, considerado concílio de contra-reforma. Lembra que a reforma protestante começa no ano de 1517? Então, em 1563 se finaliza o Concílio de Trento. E nesse Concílio de Trento é dito que a tradição da igreja está acima da palavra de Deus. Então, o que nós estamos dizendo aqui não é conversa de uma pessoa que é membro da igreja adventista, da igreja A, B ou C. São fatos relatados na história, que a própria igreja romana não nega, e pediu perdão por isso, alguns anos atrás. Então, amigo, esse período do quarto selo, do quarto cavalo, ele vai do ano 538 ao ano 1517 aproximadamente.
E então nós chegamos no período do quinto selo. Verso 9. Quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Entenda, amigo, na abertura do quinto selo são vistas almas embaixo do altar clamando a Deus, porque haviam sido mortas injustamente. Não pense você que as almas estão clamando embaixo do altar no céu. A Bíblia é contrária a esse ensinamento. Aqui é uma profecia, uma alusão, é algo figurativo. Quando Caim matou Abel, Deus chega para Caim, isso está em Gênesis, capítulo 4, verso 10. Deus chega para Caim e diz: onde está seu irmão? Caim diz: olha, eu não sou guardador do meu irmão. E Deus diz para Caim: olha, o sangue do teu irmão clama da terra até mim. Ou seja, quando Deus diz que o sangue clama, olha, o sangue não fala, mas ele diz que a ação de Caim de matar o justo Abel, o sangue de Abel gritava aos ouvidos de Deus, clamando por justiça. Assim também todos aqueles que foram mortos durante todos esses períodos de perseguição pelo qual o povo de Deus passou, figurativamente, o sangue, a vida dessas pessoas, porque alma aqui, a palavra é vida, traduzindo para o nosso idioma seria vida, e não uma alma penada, um corpo desencarnado. A palavra aqui quer dizer vida, a vida dessas pessoas, o sangue dessas pessoas clama. E Deus ali então diz: olha, calma, fiquem tranquilos, descansem. Vocês estão descansando, mas aguardem, ainda virão outros para se juntarem a vocês. E nós não duvidamos de que o poder que já houve no mundo se levantará novamente, perseguirá novamente e matará novamente. Sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então aqui nesse momento, no momento da abertura do sexto selo, há 4 eventos no mundo natural: um grande terremoto, o sol escurece, a lua se torna vermelha e as estrelas caem do firmamento. Quando aconteceu isso? Nós entendemos aqui, de acordo com a interpretação histórica, que esses eventos aconteceriam um pouco antes ou no tempo determinado do início do tempo do fim. Entendemos que isso aqui se cumpre no período da igreja, entre a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. Que grande terremoto é esse? Jesus também fala em Mateus 24 que o sol se escureceria, que a lua não daria sua luz e que as estrelas cairiam, e que isso se daria próximo ao tempo do fim. Nós vamos ver ainda mais à frente esse período do tempo do fim. Em Apocalipse 10 nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, então você aguarde. Mas quando aconteceram esses eventos, nós entendemos que no decorrer da profecia, no ano de 1755, ocorreu o grande terremoto de Lisboa, um terremoto como nunca houvera outro igual. Milhares de pessoas perderam suas vidas, a Europa foi sacudida, e esse terremoto foi sentido até na América. Isso aconteceu no dia 1º de novembro de 1755, o grande terremoto de Lisboa. No ano de 1780, mais precisamente no dia 18 de maio, naquele dia, a partir das 10 da manhã,
em alguns estados norte-americanos, o sol desapareceu e o dia se tornou em negra noite. E as pessoas que viveram naquele momento relataram, e isso está escrito na história, que elas não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz. E naquela mesma noite, a lua apareceu no céu, vermelha, vermelha como sangue. E note bem, esse aparentemente eclipse solar não estava previsto por nenhum astrólogo. E os astrólogos de hoje que estudam, astrônomos, desculpe a palavra, astrólogo é quem estuda a astrologia, desculpe. Os astrônomos de hoje, eles não conseguem saber o porquê que no dia 18 de maio de 1780, o dia se tornou escuro. Ação sobrenatural, é Deus falando com o seu povo, é um período de agitação, o tempo do fim está chegando. E finalmente no dia 13 de novembro de 1833, acontece a chamada queda das estrelas. Isso tudo você pode anotar e depois pesquisar com calma. A queda das estrelas acontece também, principalmente na América do Norte, onde uma grande chuva de meteoros, por várias e várias horas, despejou nos céus, como se fossem grandes estrelas caindo, como se o céu estivesse caindo. Nós sabemos que se uma estrela caísse na Terra, destruiria o planeta. Então, quando a Bíblia fala de uma chuva de estrelas, ela está falando de uma grande chuva de meteoros. E isso aconteceu. Então, na abertura do sexto selo aconteceria isso. E agora, o sétimo selo, o que acontece? Para você entender o sétimo selo, eu preciso que você adiante um pouco e vá até o capítulo 8. E lá no capítulo 8, no verso 1, diz assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Nós vamos voltar depois no capítulo 6, para finalizar ali a questão do sexto selo, e já adentramos aqui no sétimo. Quando o sétimo selo é aberto, há silêncio no céu, por cerca de meia hora. Se você está nos acompanhando desde o começo, você já compreendeu que na profecia, nós entendemos que um dia significa um ano. Isso é comprovado conforme estudamos em Números, capítulo 14, verso 34, Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Esses versos nos dão a base para afirmar que em profecia, um dia significa um ano. Então, meia hora é quanto tempo? Se você dividir o dia, o ano do calendário judaico tinha 360 dias. Então, se você dividir 360 por 24, você vai chegar a 15. Então, uma hora profética equivale a 15 dias. Então, meia hora profética equivale a quanto? A cerca de 7 dias, 7 dias e meio. Mas aqui fala que houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, não está dizendo que foi precisamente meia hora. Então, aqui está se referindo a quê? Que evento é esse que o céu fica em silêncio por 7 dias? Do que você está falando? Vá para o livro de Mateus. Você que está com a sua Bíblia aí, vá no livro de Mateus, no capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus, assim como o capítulo 21 de Lucas, são o sermão profético de Jesus. Jesus falando a respeito dos eventos dos últimos dias. E aqui em Mateus 24, verso 29, desculpe, o texto é outro, é Mateus 25, Mateus 25, 31, desculpe. Mateus 25, 31, aqui diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, no momento da volta de Jesus, quando ele vem, olha o que vai acontecer: e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. O que vai acontecer quando Jesus vier a esta terra? Todos os anjos do céu virão com ele. Então agora em Apocalipse, na abertura do sétimo selo, o que acontece? Silêncio no céu. Por que o céu está em silêncio? Porque os anjos estão com Jesus. Eles vieram para a terra, é a segunda volta de Jesus. O céu está em silêncio, porque os anjos acompanham Jesus. E agora, amigo, eu quero te levar aqui para o período final do sexto selo,
e te colocar aonde você está nesse momento profético. Você viu então que já aconteceram o grande terremoto, o escurecimento do sol, a queda das estrelas, a lua se tornou vermelha. Esses eventos já se foram. Em que momento da profecia nós nos encontramos? Volte aí para Apocalipse 6. Nós lemos ali o verso 13, onde diz que as estrelas cairiam. E agora no verso 14 diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amigos, essa cena aqui é a volta do Senhor Jesus. Nesse momento Jesus está voltando. É o momento que o céu se enrola como pergaminho. O terremoto aconteceu. As estrelas caíram. O sol se escureceu. A lua se tornou em sangue. Mas o céu ainda não se recolheu como pergaminho. Então nós estamos em que momento da profecia? Hoje você se encontra entre o verso 13 e o 14 de Apocalipse 6. Esse é o momento profético que você está vivendo. E note, querido, haverá dois grandes ajuntamentos de pessoas nesse momento. Haverão pessoas que, quando verem Cristo voltando nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos, haverá uma grande quantidade de pessoas, aqui diz, os reis, os ricos, os poderosos e também os escravos, os pobres, todos. Haverá um grupo enorme de pessoas que vão olhar para os montes, e eles estarão se movendo pelo poder da presença de Jesus Cristo. E nesse momento as pessoas vão dizer: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que vem, porque chegou o grande dia da ira do Todo-Poderoso, e quem é que pode suportar? Haverá um grupo que estará desesperado, mas haverá um outro grupo, e eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 25, ele fala de um outro grupo de pessoas. No verso 9 de Isaías 25, diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exaltaremos e nos alegraremos. E eu quero te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo: em qual grupo você quer estar? Que oração você quer fazer no momento que Jesus Cristo estiver voltando? No momento que o sétimo selo é aberto, onde você estará? Você estará com aqueles que vão gritar para as pedras caírem em cima deles, porque não podem suportar o brilho da glória do Senhor Jesus? Ou você quer estar com aqueles que dirão: este é o nosso Deus, quem nós aguardávamos? Dois grupos, uma decisão. E talvez você esteja falando assim: nossa, mas eu não sabia disso. Eu vou à igreja há 30 anos e nunca ouvi isso. Sabe, amigo, te dar um conselho, com todo respeito e com toda humildade. Se a tua igreja não está pregando as profecias, tem alguma coisa errada com a tua igreja. Sinto muito te dizer. Essas profecias são vida. É questão de vida e morte. É questão de que lado você vai estar.
conselho de Deus para você hoje é que você tome uma decisão e que você escolha estar do lado daqueles que vão dizer: este é o nosso Deus, a quem nós aguardamos. Que Deus te abençoe, que você possa tomar a melhor decisão da sua vida agora. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tuas bênçãos, Senhor. Obrigado porque neste momento nós podemos compreender, mesmo que rapidamente, neste breve estudo, aquilo que o futuro, que o passado nos diz e que o futuro nos revela. Aquilo que a tua palavra diz, Pai, apontando o caminho que nós devemos seguir. Que nós possamos tomar uma decisão ao lado da tua palavra, de fazer a tua vontade e de estar em pé no dia da sua volta, Senhor Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa a nossa ignorância, nos dê um coração humilde, para que nós possamos entender a tua vontade em nossa vida. Abençoe essa pessoa que ora comigo neste momento, abençoe a sua família, dá-nos, Senhor, a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido amigo, fica o convite para você no nosso próximo encontro, no próximo domingo. Nós estudaremos o capítulo 7 do livro de Apocalipse, onde fala sobre os 144 mil selados. Você tem uma curiosidade de saber quem são esses 144 mil selados? Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Essa é a hora do coração.
abençoada, que haja muita paz e alegria no seu coração e que muita bênção possa te encher de amor, de esperança e de alegria. E até o nosso próximo encontro, hein?